Estamos de volta, né? E eu bato um papo aqui super agradável com o doutor Porfírio Jesus das Neves, que é professor de Química da UFRJ, doutor Belmiro Neto, advogado, morador lá de Franca, São Paulo, grande São Paulo, Antônio Carlos Madruga, estudante de Cultura Racional, e Mônica Knapp, é isso mesmo, Mônica? Knapp, eu tô falando Knapp. E Knapp, ele. E eu agora vou... E é doutor Porfírio Arruda Neto. Não. Esse é o Belmiro. Belmiro Arruda Neto. Porque eu consertei aqui, lá, não, você não falou Não é errado, não. Fui eu que consertei lá pro Diego, nos caracteres. Não, eu estou só corrigindo. Eu sei que eu tinha falado o nome dele errado. Não, estou corrigindo o erro que eu cometi, porque então ele é Diego, conhecido tá mais. O Diego tem aí. já direitinho. Doutor Belmiro Arruda Neto. Perfeito. Isso. Estou só corrigindo aqui. Doutor Antônio Carlos Madruga. Marido de João Madruga. Eu conheço alguém com esse sobrenome, Madruga, hein? Em segundo grau. Olha, um brilhante nadador que deu milhares de medalhas pra gente. Parente muito dele, orgulho ao Brasil, né? Sem dúvida. Mas nós estávamos falando aqui durante os comerciais sobre computadores, né? Ele disse que adquiriu agora 1,5 kg, né? É 1,5 kg. Já pensou o dia inteiro segurando 1,5 kg, no final do dia deve estar com mais ou menos que o cara, sei que deve ser bom de cálculo. Não dá para... Não, mas dizem... Fisicamente diz que o sujeito carregando peso não realiza trabalho. Imagina aquele estivador carregando peso. Eu me lembro dessa... Pelo amor de Deus, hein? Porque o trabalho é força vezes distância. A força é de um lado, a distância é para o outro, dá zero. Presta atenção, Marcos. Isso é física. Olha só, é a física, mas eu acho que as mulheres caem por terra todas essas teorias de física. São conceitos. As mulheres andam de ônibus, carregam sacola e andam com o neném no dois colo. filhos no E colo. puxando mais outro pelo braço. Diga-se de passagem, os conceitos da ciência nem sempre têm boa aplicação na vida prática. Mas a cultura racional, todos os conceitos se aplicam na vida prática e de muito bom tom. E tem um detalhe, carregam por 9 meses também. Dentro de si, dia e noite, noite e dia. Pois é, mas não realizam um trabalho segundo a física. Como é que tá aí você? A física é meio injusta, então. É justa, com as mulheres e com os estivadores. Madruga, ela falou uma coisa que me aconteceu exatamente isso. Ontem eu recebi aqui a visita do Fernando Maia. Um abraço para você, Fernando. Fernando Maia é um locutor que trabalhou na minha rádio, e na nossa rádio, né? Fernando, não é isso? Fernando Maia? Isso mesmo, né? Pensei que eu estava dizendo o nome dele errado. Fernando Maia. E ele chegou aqui com a esposa dele ontem à tarde, e a esposa com um neném, né? Já nascido há pouco, e deu para ele segurar. Né, no carro, na hora de descer, ele pegou e tal, 2 minutos depois ele falou assim, olha, então segura aí porque eu já não estou aguentando mais. Eu fiquei olhando, eu falei com ele, nós homens somos fracos mesmo, né? Porque aí eu fiz esse comentário que ela fez, você entra no ônibus, você vê a mãe com 2 crianças, sacola de compra, não sei o quê, e passa o dia inteiro fazendo isso. Como é que vocês aguentam? Vou te falar uma coisa, né? A pessoa tem que segurar a criança, tem que saber segurar a criança. Não, é pior, porque ele é pesadinho, né? Também isso. Minha comadre, por exemplo, que é a esposa do nosso diretor de informática aqui, o Patrick, quanto está pesando o Antônio? Ai, uns 8 quilos. Mas uns 9. 9 quilos. E ele tem Quer dizer, 6 meses. Ela E ele passa, é enorme. Ela passa o dia inteirinho com ele no colo. Se entregar para o pai devolve em 2 minutos, porque não aguenta, porque é cansado. O Patrick devolve. Devolve. Rapidinho. Ele devolve, porque ele fala Rapidinho. assim, Clara, segura aqui. Bem feito, tô falando com todo mundo. E a Clara fica com aquele meninão o dia inteiro no colo. É verdade. Mas, ô Madruga, qual é a energia da origem, né? A gente estava falando aqui sobre origem, etc. Qual é a... Olha, é interessante dizer, eu até estava ouvindo os colegas falarem, estava aqui me lembrando. Antes de mais nada, eu queria fazer uma observação para o telespectador, a telespectadora que está nos assistindo, o seguinte: a cultura racional, ela vem a reafirmar
muitas verdades, muitas certezas que só agora a ciência começa a despertar. O teor dos livros Universo em Desencanto, para ser mais exato, desde 1935, há mais de meio século, revela verdades que só agora a ciência começa a aproximar-se. Vou aqui citar alguns fatos importantes. Por volta de 1981, 82, a NASA detectou que sobre o planeta Terra existe uma forte camada de energia que abrange todo o planeta Terra. E esta camada de energia não é possível equacionalizar, ou seja, torná-la uma fórmula matemática como as outras energias de permuta, repouso, radiante, térmica, eletromagnética, em qualquer padrão, porque há vários níveis de energia. Mas esta energia, a NASA diz que não é possível equacionalizar, visto ser energia consciente. Uma energia que difere de todas as outras. O tempo passou. Os anos se passaram. A ciência mandou ao espaço satélites, sondas para outros planetas e através de depoimentos de vários astronautas que estiveram em ônibus espaciais lá fora da Terra, como uma comprovação dessa camada de energia que está sobre o planeta Terra, uma coisa que chamou a atenção de todos os astronautas, de todas as nacionalidades, é que do lado de fora da Terra, o continente mais fácil de ser localizado é a América do Sul. Mais fácil que a Europa, mais fácil que a América do Norte, que a Ásia, que a África, é a América do Sul. Sabe por quê? É o mais luminoso de todos. É o de maior brilho do lado de fora do planeta Terra. E, curiosamente, dentro desta América do Sul, entre todos os países, e aqui cabe um detalhe, hein? Sem falso patriotismo, sem esse aspecto patriótico, é o aspecto real da questão. De todos os países da América do Sul, o mais iluminado é o Brasil. É o mais fácil de identificação. Agora, eles não sabem o que os extraterrenos sabem, ou seja, o que os nossos irmãos do mundo racional, através de Universo em Desencanto, vêm a nos dizer que o Brasil foi a terra escolhida para a propagação da cultura racional do Brasil para o mundo. Não é para ser feita, é uma propagação que já existe. Porque cultura racional não existe apenas no Brasil, existe em todos os países do mundo. A finalidade dela, como já disseram aqui, é uma ligação perfeita com a sua origem de racional. Porque o nosso mundo verdadeiro, o nosso habitat verdadeiro, não se concebe ser passageiro, sofredor e mortal. Teria que vir uma ação de um campo de vida eterna para que pudesse trazer uma apreciação real do que seja esse outro campo, como aqui já foi dito com outras palavras. Então, o Universo em Desencanto, a pessoa ao ler, ao estudar o Universo em Desencanto, ela tem que considerar uma coisa: o linguajar simples, o linguajar humilde, é porque a cultura racional ela não visa um determinado grupo de pessoas, ela visa a humanidade inteira. E a humanidade inteira não é só aqui o Brasil, não é só a Argentina ou a América do Norte, é toda a humanidade, de um modo geral, ela não tem acesso, uma grande parte, a um padrão mais alto de cultura. Daí porque o livro é um linguajar simples, porque a ideia do autor não é simplesmente fazer da cultura uma obra elitizada, é fazer da cultura racional uma obra que sirva a todos, independente da classe social, independente do nível cultural. Então é preciso que as pessoas, até de maior nível cultural, compreendam que nem todos os conhecimentos podem ser no seu linguajar. O autor optou por uma linguagem simples,
para ser acessível a todos, porque todos têm o racional dentro de si. Então ele optou por uma linguagem simples, porque a finalidade não é a linguagem, e sim a essência da mensagem comunicada através dessa linguagem. É a essência dessa mensagem que vai fazer a pessoa desenvolver o raciocínio, que é, em suma, a continuação do pensamento. Ou seja, tudo que o ser humano buscou filosoficamente, tudo que o ser humano buscou através de todas as culturas, porque já da época de Sócrates, quando ele disse assim, penso, logo existo, ele já buscava a origem. E não só ele, passando por todos os filósofos gregos, a Grécia, berço da filosofia, que cumpre até hoje o papel dela no universo, porque, aliás, no mundo, digamos assim, porque, entenda bem, todos têm uma missão a cumprir, um papel a cumprir. A civilização chegou a um auge. Nós estávamos falando aqui em computador. Hoje em dia, através de uma internet, você, em poucos minutos, acessa um site da Alemanha, em seguida da França, e sem sair do lugar. Veja que coisa maravilhosa. E o que é isso? É eletricidade e magnetismo. A NASA diz que são energias inconscientes. São possíveis de equacionalizar. Agora, essa energia que banha o planeta Terra não pode ser equacionalizada porque é consciente. O livro Universo em Desencanto já diz isso desde 1935, com outras palavras. Por isso, hoje em dia, eu digo a você, a ciência está se aproximando. A descoberta do genoma está na proximidade ao dizer o quê? Que o ser humano, animal racional, é muito próximo ao irracional. A gente vê atitudes do ser humano até piores do que a do irracional, que muitas vezes mata pela sobrevivência. E só o ser humano tem a capacidade de arquitetar a morte do seu semelhante apenas por interesse financeiro. Ou por qualquer outro interesse. Porque, voltando àquela aura que você se referiu do Brasil, na América do Sul, e depois o Brasil é mais iluminado, olha, o telespectador deve pensar assim, é difícil aceitar isso, né? Porque, devido a essa situação política e econômica do nosso Brasil e a pessoas que se valem dos seus cargos para enriquecer, para serem corruptos, para isso, e que o nosso país está tão, eu diria até uma palavra muito forte, eu sei que eu estou exagerando, miserável na sua essência. Eliana, e é difícil. Eliana, você me permite uma parte, Madruga? Essa questão que você está levantando agora, o Brasil é pioneiro, né? Diga-se de passagem, né? Eu não sei porque que ele não está no primeiro ranking aí da corrupção, essa coisa toda. Mas isso tem um benefício muito grande para o país. Ai, qual? Acredite se quiser. Em termos de humanidade, em termos de conhecimento. Por quê? Porque está acabando com as velhas tradições. E as velhas tradições é o que embotava o pensamento humano. Eu sei que é doloroso ouvir isso. Falar também dói. Porque ninguém quer a coisa dessa forma, ninguém quer, não é isso que a gente está dizendo, propagando, que está certo no final das contas. É aquela coisa por caminhos tortos, né? Mas é para chegar. Mas é para quebrar uma coisa que as pessoas não querem quebrar de boa vontade. A mordomia, a comodidade, o comodismo, e as pessoas ficam paradas e vão ser extintas aqui. Certo. Então há que haver alguma forma de revolução, e o Brasil é especialista em revoluções pacíficas. Revoluções pacíficas. Isto é uma grande revolução que está acontecendo. É um pacífico por A questão da moralidade é no padrão antigo. No padrão natural, talvez não seja tão imoral assim, porque tem que quebrar os preconceitos, as velhas tradições. E ninguém quer quebrá-las, principalmente quem as defende. Eu estou falando aí de religiões, igrejas, eu estou falando de políticos, eu estou falando de capital, que quem tem não quer abrir mão. Aí vem os socialistas, criam toda essa demanda de ordem política, criam todas essas coisas. Então isso é um arranjo, é um rearranjo que está acontecendo e o Brasil é pioneiro. Então nesse aspecto, bem-vindo esse estrago
É um estrago. Eu vejo hoje isso como um estrago porque está né? incomodando todo mundo. Mas agora sim, as pessoas vão ter que se mexer e procurar entender. Para procurar entender, vai acabar achando a cultura racional. Aliás, é verdade, gente. Desculpe os telespectadores. Mas não é que eu esteja de acordo, eu não posso compactuar com isso. Eu sou um servidor público, sei fazer o meu trabalho, gosto de primo por ele, né? Estou praticamente me aposentando como professor universitário, participei da administração também. Eu sei como a coisa é complicada, mas todo mundo está querendo tirar um quinhãozinho de onde nem existe, nem sabe se pode tirar. Infelizmente é isso. Nós falamos dos políticos lá em cima. Acabam se aproveitando dessa carência, pois dessa mas qualquer falta de emprego para exercer o paternalismo e continuar no poder. Mas aí, veja bem, tem aquele lado cultural, deformismo cultural, e aí sim, esse tem que acabar. Perguntar para qualquer pessoa do povo, se você estivesse lá, aí eu fazia a mesma coisa. Isso é notório e público. Então, nesse aspecto, claro, vai chegar uma hora que o sistema não comporta esse tipo de atitude, certamente. Quebrou, está pronto para renovar. Porque nada, como é que se diz, sem quebrar o pote, né? Tem perdi o ditado popular. Não, é porque, veja bem, às vezes, para uma... Assim, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Faz omelete sem quebrar os ovos. Isso. Eu usaria um outro termo. Eu usaria que para arrumar uma casa de forma diferente, você tem que puxar os móveis. Os móveis estão sendo puxados. Isso que está acontecendo no Brasil, é pioneiro. A fase do pensamento acabou em 1935. Perfeitamente. E entrou a fase racional. Os habitantes do mundo racional explicam no contexto de universo em desencanto, e daí vem esta liquidação moral, essa abominável liquidação moral que você bem citou, porque realmente tudo isso aí que a gente vê, sem aqui querer entrar a fundo na questão política, que não vem ao caso, todo mundo já sabe. Não estamos aqui para julgar. Exato, todo mundo sabe que todo mundo sabe. Mas o fato é o quê? Qual é a razão? É a prova de quê? De que o pensamento chegou ao auge dele. Ele não pode trazer a solução que não pertence a ele. Daí a necessidade urgente, inadiável, de desenvolver o raciocínio, que vem a ser, numa comparação assim bem rasteira, é o seguinte: é como você substituir uma luz que está se apagando, que é a luz do pensamento, pela luz que está resplandecendo, que é a luz do raciocínio. Então, o pensamento absolutamente necessário para levar esta civilização, absolutamente necessária. Porque nós não teremos também condições de desenvolver o raciocínio na época dos trogloditas, na época dos selvagens. Então foi preciso e necessário tudo que existiu e tudo que existe. E a cultura é racional, que não é contra nada nem ninguém, e sim em favor. Atenção para o detalhe, eu não falei que é a favor, porque senão teria que ser a favor da violência, eu não sou, ninguém aqui é. A favor do sanguessuga, do mensalão, ninguém aqui é. Ninguém de bom senso é. Então é em favor, porque ela é favorável a tudo e a todos, porque todos são de uma origem só. Sim. De uma origem racional. Então essa consolidação que começa dentro de si, porque ninguém dá o que não tem. O próprio Einstein dizia, numa definição sobre a origem, sobre Deus, ele dizia que Deus só podia ser um poder raciocinante superior, que se manifestasse no imenso e incompreensível universo. Olha só que definição, hein? Isso aí vem de encontro ao que está no livro Universo em Desencanto. Ele, sem estar ainda imbuído da fase racional, até porque não a conheceu, já sentiu que havia uma necessidade de um conhecimento superior. Perdão, permita-me só completar, senão isso é muito importante fazer essa interligação. Da mesma forma, Krishnamurti, aí já um filósofo indiano, quiseram fazer dele mestre, ele não aceitou, sabe por quê? Quiseram fazer dele mestre por ele fazer um trabalho sobre a negação do pensamento, a negatividade do pensamento. Ele não aceitou porque ele disse que para ele ser mestre, ele teria que conhecer uma outra energia sem ser pensamento. Então ele dissolveu a idolatria sobre ele. Vejam só, pessoas que começaram a procurar, como muitos e como no fundo todos nós procuramos. Porque se você quer saber, no fundo, uma pessoa muitas vezes é um viciado em drogas,
ou é um alcoólatra, ou parte para uma outra postura na vida, por falta, sabe de quê? De uma coisa elementar, cultura. Mas uma cultura que satisfaça, que abra horizontes. É essa a proposta da cultura racional, um horizonte nunca dantes aberto, porque só pode ser aberto de 1935 para cá, só foi aberto de 35 para cá. Eu costumo dizer, antes de lhe passar a palavra, que os historiadores conscientizados da cultura racional vão ter que observar que o ano de 1935 é um dos anos mais fundamentais para a história da humanidade, porque no ano de 1935 foi que essa energia que a NASA descobriu em 1982, essa ação de energia que ela ainda não sabe direito qual é, foi a partir de 1935 que surgiu essa energia no Brasil e no mundo inteiro, porque foi a mudança de fase, foi a mudança definitiva de dois mundos num mundo só, porque foi feita a ligação racional, ou seja, cumprindo o terceiro, aliás, começando a cumprir o terceiro ciclo, que vem a ser terceiro milênio, como está estampado em nossas camisas, que é o terceiro ciclo, ou seja, o desenvolvimento do raciocínio. O segundo foi pensamento, o primeiro foi imaginação, digamos assim. Mas o nosso amigo queria falar, eu cortei, não, é que eu queria finalizar. Eu só queria reafirmar aquilo que você falou, porque o Einstein descobriu isso e deu essa definição de Deus em 1945. Eu tenho, inclusive, o livro onde ele é entrevistado e então ele afirma que Deus, para ele, depois de observar todos os detalhes da natureza, ele chegou à conclusão que Deus só podia ser um poder raciocinante muito superior aos nossos frágeis espíritos. Ele fez essa afirmação em 1945, sendo que o racional superior, autor desse livro, o ser que se identificou em 1935, logo... Foi lançado quando? Em 1935? 1935, iniciou, né? O racional superior... Em 1935 iniciou as mensagens. Mas o livro Você quer saber quando foi posto à venda? Foi posto à venda em 1969, perdão. Foi em final de 69. Não, mas o que eu quero dizer... Quase 70. O que eu quero dizer é o seguinte, que o autor desse livro, ele se apresenta como sendo o racional superior. Um raciocínio superior a todos os raciocínios, um habitante de um mundo muito superior ao nosso. Ele se identificou em 1935, no Brasil, como sendo racional superior. 10 anos depois, 10 anos após, o Einstein, camarada que talvez usasse aí mais de 7% da capacidade mental de todos os outros animais racionais, ele captou do cosmo a identificação do verdadeiro Deus, o racional superior. E saiu com essa afirmação que o Madruga acabou de falar. Eu até não me lembrava o ano, mas aí você vê que isso aí já foi a influência da fase racional. Porque é importante que se diga uma coisa. A energia racional, por estar em todo o planeta Terra, ela está se concentrando na natureza. Então, o que é que acontece? Ela vai despertar até em quem não está com a cultura racional nas mãos o sentido da fase racional. Ou seja, as pessoas vão começar a sentir, e já estão sentindo, isso tudo são acordes da fase racional para a veracidade desse conhecimento. Quando elas chegarem aqui, e é preciso estudar o conhecimento para chegarem aí, então, a uma consolidação de fato e de direito. Porque você veja o seguinte, a ciência procurou tanto o genoma da formação humana, descobriu o genoma, uma descoberta fantástica. O animal racional é quase igual, vou falar aqui num linguajar bem simples, bem taxativo, é quase igual ao camelo, ao gato, ao macaco, ao leão, é todo mundo igual. A diferença é muito pouca. Pois é, o livro Universo em Desencanto já diz isso. Bela descoberta, mas falta algo, porque falta um alicerce extraterreno. Falta o alicerce que só a cultura racional nos traz. Porque, ao mesmo tempo que o ser humano é muito parecido com gato, camelo, macaco e tal,
ele é muito diferente, ele tem algo, ele tem uma diferença abissal. Sabe qual é? É que todos nós somos portadores da eternidade dentro de nós. Todos têm o racional dentro de si. Todos os homens, todas as mulheres. O gato, o cachorro, o macaco, o leão não tem habitante racional dentro da glândula pineal. Não tem nenhum habitante. Ele tem eletromagnético, um resquício, mas ele não tem habitante do mundo racional dentro de si, porque quem habita o mundo racional, quem veio de lá, quem é responsável por esse segredo, porque isto é um segredo. E por isso a cultura racional não tem sofismas, não tem enigmas e não tem mistérios. Porque ela vem desvendar o segredo. Pode interromper. Sim, à só vontade. Um bocadinho. Eu só posso dizer uma coisinha. Senão, o meu anunciante mas só uma coisinha. Fica bravinho, então tá bom. bravinho comigo. Aí você termina. Essa minha diretora é fogo, cara. Ela está sempre de olho no cronômetro. Tem que estar de olho no cronômetro. Depois eu quero ver se a nossa estudante aí está com os deveres de casa bem feitos. Bom, tem que interromper, não tem jeito, né? Você viu como é que a diretora é. Se eu não interrompo, ela interrompe. Eu volto já.